Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Mariana, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse é mais um vídeo do canal dedicado à disciplina de mecânica dos sólidos, mas também entra um pouquinho aí do assunto inicial de resistência aos materiais. A gente hoje vai resolver a questão número 2, que diz o seguinte: uma estrutura telescópica possui bastante aplicação comercial, pois é retrátil e pode desempenhar funções de inspeção, transporte e manuseio. A figura abaixo apresenta esse material sobre diferentes esforços mecânicos e diâmetros ao longo do seu comprimento, durante sua atuação em transporte de cargas. Dessa forma, na alternativa A, ele pede para a gente plotar o diagrama de força por comprimento, né, quilonewton por metro. E na alternativa B, plote o diagrama de tensão normal por comprimento, megapascal por metro. Então, vamos lá. Para a gente poder, pessoal, plotar o diagrama de força por comprimento, a gente precisa utilizar, né, o método das seções para descobrir quais são as forças que agem em cada segmento desse. Então, vou trazer aqui, né, a minha figura de uma forma mais fácil, vou separar ela por seções, tá? Eu vou separar aqui da esquerda para a direita. Então, ó, no meu primeiro trecho, eu vou ter essa força com esse comprimento, né? No meu segundo trecho, eu vou ter essas forças nesse comprimento. E no meu último trecho, lembrando que a última força ela não entra, né? Eu vou ter essas forças nesse comprimento, tá? Então vamos lá, por partes, né? Eu tenho que fazer o somatório de forças, pessoal, para cada segmento desse. Então, começando aqui pela essa primeira imagem que eu trouxe, né? Eu tenho somente uma força agindo aqui, 10 kN. E como eu quero saber a resultante dela, né? Eu tenho que ter uma outra força aqui, que eu vou chamar de força 1, nessa direção. Então, quando eu faço o somatório das forças, nesse caso aqui em X, né? Que elas estão na horizontal, eu vou ter menos 10 mais F1 igual a 0. Então, eu vou ter que a minha força F1 é igual a 10 kN, tá? Agora, fazendo aqui para meu segundo trecho, né, eu vou ter uma força que eu vou chamar de F2 nessa direção. Eu vou ter, ó, somatório das forças na horizontal igual a 0. Eu vou ter, ó, menos 10 menos 5 kN e menos 5 kN, mais F2. Não tendo mais nenhuma força, é igual a 0, né? Quando eu faço essa continha, eu vou ter que o F2 é igual a 20 kN, certo? E quando eu venho aqui pro meu último trecho, né, eu vou ter uma força que eu vou chamar de força F3 aqui no final, né, que é a força resultante. Quando eu faço o somatório das forças em X igual a 0, eu vou ter menos 10, menos 5, menos 5, menos 3 e mais F3 igual a 0, né? Então, quando eu faço a continha, eu vou ter que F3 é igual a 26 kN. Então, para responder a alternativa A, a gente está quase terminando, né? A gente já tem os valores das forças, mas a gente precisa plotar esse diagrama, né? E como é que eu faço esse diagrama? Bom, vou fazer aqui, pessoal, ó. Ele pediu pra gente fazer força por comprimento, né? Então, vou colocar aqui, ó, na vertical, né, a força em kN e o comprimento aqui na horizontal. O comprimento tem que estar em metro, né? Então, vamos aqui por partes. Vou dividir aqui o meu diagrama de acordo com as divisões que eu tenho aqui no comprimento, né? Então, 1,5, depois 3 e depois 4,5. Que é justamente essa divisão aqui, ó. 1,5, 3 e 4,5. Então, vamos lá. Dividindo aqui, né? Eu vou ter essa divisão. Aqui 1,5 metros, aqui 3 metros e aqui 4,5 metros. No meu comprimento de 1,5, que é a minha primeira seção, qual é a força que eu tenho? Minha força 1 para esse trecho, né, foi 10 kN. Então, ó, onde acontece essa força de 10 é onde eu tenho meu comprimento de 1,5. Então, ó, vou marcar aqui 10 kN no comprimento de 1,5.
Agora, qual é a força que eu tenho nesse meu segundo trecho? A força é de 20 no comprimento de 3 metros. Então, marco aqui a força de 20 no comprimento de 3 metros. Então, quando eu faço essa plotagem aqui no diagrama, eu vou ter dessa forma. Quando eu vou para minha última força qual é? 26 no comprimento de 4,5. Então, ó, 26 no comprimento de 4,5. Então, vou aqui, ó, encontrar essas duas informações. E esse vai ser o meu diagrama de força por comprimento, tá? Agora ele pede pra gente esboçar o diagrama pra tensão, né? Então, ó, tensão normal por comprimento. Então, a gente vai ter que calcular a tensão para cada trecho, né? Vou diminuir aqui esse meu diagrama pra gente ter um pouquinho mais de espaço, certo? E vamos calcular aqui, ó, para cada força dessa a minha tensão, né? Então, vamos lá. Começando pela tensão 1, que é desse primeiro trecho, tensão é igual a força sobre área. A gente descobriu que a força nesse trecho é 10 kN, né? A gente tem que deixar em Newton, né? Porque ele pede a tensão em megapascal, então tem que ficar por Newton por metro quadrado para deixar em pascal, 10 a sexta para megapascal. Então, ó, a força aqui eu não posso deixar só 10, eu tenho que transformar para Newton. Então, 10 vezes 10 a terceira. E a área é πd2 sobre 4, porque ele deu pra gente aqui o diâmetro, né? Então, π vezes o diâmetro. Lembrando que esse diâmetro, pessoal, vou até colocar aqui, ó, a força tem que estar em Newton e a área tem que estar em metro quadrado. Se ele me deu o diâmetro em milímetro, eu preciso transformar esses 50 milímetros para metro, né? Então, vai ficar aqui, ó, π vezes o diâmetro, 0,05 ao quadrado sobre 4, tá? Tem que lembrar dessas informações. Dessa forma, eu vou ter, né, que minha tensão aqui no tensão 1 vai ser 5,092 vezes 10 a sexta pascal. Como a gente sabe, 10 a sexta é megapascal. Então, vou ter a minha tensão aqui em megapascal. Fazendo aqui a tensão 1, né, na verdade, a tensão 2, perdão, de novo, força sobre área. Qual é a força que age lá no meu trecho 2, né? É 20 kN. Só que eu tenho que deixar para Newton, então 20 vezes 10 a terceira. E a área, a gente tem que ver aqui qual é o diâmetro, ó. Nesse caso aqui é 40, né? Que é meu próximo trecho. Então, de novo, tem que lembrar aqui, eu tenho que transformar esse 40 milímetros para metro. Então, quando eu adicionar aqui, eu já tenho que adicionar em metro, ó. Π d2 sobre 4. Então, vou ter dessa forma, né? Que minha tensão no ponto 2 é 15,915 10 a sexta pascal, ou seja, megapascal. E por último, né, minha última tensão no ponto 3, de novo, força sobre área. A força no meu trecho 3, né, foi 26 kN, tenho que deixar para Newton, então 26 vezes 10 a terceira. E de novo, πd2 sobre 4, né? Só que quem é o diâmetro nesse meu outro trecho? Tenho que vir aqui, ó, o meu diâmetro nesse terceiro trecho é 30 milímetros. Então, tenho que colocar aqui, ó, 0, tenho que lembrar de novo, milímetro para metro, então 0,03 ao quadrado sobre 4. Então, dessa forma, eu vou ter que minha tensão, né, em megapascal é 36,782 10 a sexta pascal, ou seja, megapascal. Então, tendo minhas tensões, pessoal, agora eu consigo plotar o diagrama, né? Então, como ele pede pra gente plotar o diagrama de tensão por comprimento, então aqui tensão megapascal, né? E aqui o comprimento no eixo X em metro. De novo, a gente faz aquela mesma divisão, né? 1,5 metros, 3 metros e 4,5. E agora eu vou adicionando minhas tensões. Vamos lá para a primeira, né? Eu vou ter 3 tensões. A primeira é 5,092. Então, ó, colocar aqui 5,092 megapascal. Ela tá dando comprimento de 1,5. Então, essa aqui vai ser minha primeira parte do diagrama. A tensão 2, ela é, né, um valor de 15,915. Então, ó, 15,915. A qual comprimento? 3 metros, né? Então, ó, 3 metros. Faço essa ligação aqui. E agora, pro último trecho, né?
36,782 a tensão, então, ó, 36,782 no comprimento de 4,5. Então, ó, plotei meu diagrama, tensão por comprimento, tá? Então, a gente finaliza essa questão por aqui, conseguimos calcular, né, os dois, plotar os dois diagramas que ele pediu. Só tem que ter muito cuidado, gente, de novo, questão do somatório de forças, tem que ter cuidado com os sinais. E quando a gente for substituir esses valores aqui na tensão, a gente tem que ter cuidado também nas transformações, né? A tensão é força sobre área, a força tem que entrar em Newton e a área em metro ao quadrado para aqui sair, né, em Pascal, tá? Como ele pediu aqui pra gente plotar, né, tensão real megapascal por metro, tá? Então, se você gostou do vídeo, não esquece de curtir. Se você teve alguma dúvida, só comenta aqui embaixo que eu te respondo. Um abraço e até o próximo vídeo.